O ministro Cid está nos Estados Unidos, em Yale, uma das melhores universidades do mundo, tratando sobre educação básica, formação de professores, currículo escolar. E o que aconteceu é que o ministro está viajando o país, visitando universidades federais, institutos federais, conversando com governadores, com prefeitos, ouvindo nas universidades os reitores, professores, alunos, para poder melhorar todo o sistema de ensino superior do nosso país. Na reivindicação que houve no Pará, os alunos, motivados também muito de movimento político, inclusive os alunos se apresentaram como membros do PSOL, do PSTU, algo legítimo, fizeram pressão sobre o ministro sobre as questões de orçamento para a educação. E o ministro tentando explicar que o orçamento é uma prerrogativa do Legislativo e quem vota é o Congresso. E meio que os alunos não queriam entender isso e culpavam o ministro pela não aprovação do orçamento. E nessa discussão foi tentar explicar as autonomias do poder legislativo, executivo, o que é a responsabilidade de cada um. Naturalmente que a afirmação que ele fez de que não tinha controle sobre o Congresso, que será a autonomia do Congresso e que os interesses do Congresso eram outros, foi pensado dentro de um contexto para tentar prejudicá-lo. Mas o que houve aqui sobre a questão da convocação está para além desse fato, está para o momento político da relação entre o Congresso e o Executivo, que ao passo que nós estamos tentando melhorar, que isso é bom não para o governo, mas sobretudo para o país, existem aqueles que tentam afastar. Existem os bombeiros, existem os que jogam gasolina. E também, com essa semana, com os indícios da Lava Jato, isso acabou ampliando esse debate e acabou que o Cid acabou sendo bode expiatório dessa questão também. A convocação ela se faz desnecessária. O Cid é o único ministro da Esplanada que quinzenalmente está aqui na Câmara, que fica aqui o tempo que for necessário, de 15 em 15 dias, para ouvir a todos os deputados, a imprensa, a pessoas do setor da educação, para poder discutir a questão do Ministério da Educação e as questões políticas de todo o país. E na semana que vem, por exemplo, ele já estaria aqui, já confirmou a agenda, já confirmou que viria. Então, o que nós tentamos ontem foi mudar o termo de convocação para convite, porque se torna desnecessário se o ministro já vem. O Congresso, motivado pela oposição e pelo PMDB, decidiu tomar uma posição política de fazer a convocação. Repito, acredito que essa votação está para além do fato. Ela está para o momento político que o país vive e acabou que o Cid, sem dúvidas. Vamos aos fatos. Nessa semana, o governo, a presidenta Dilma esteve com o PMDB e o presidente do Senado não foi. A presidenta Dilma esteve com os senadores, esteve com os deputados e, por diversas vezes, e também no mesmo momento, o PMDB do Senado devolve a medida provisória. Em uma articulação do PMDB, cancela a sessão do Congresso. Então, existem articulações políticas que estão passando pelo Congresso nesse momento na relação executivo-legislativo. Isso aconteceu na sexta-feira, no Pará. Por que só veio à tona na quarta-feira? Após uma série de discussões e de movimentos de tentar organizar a base aliada. Naturalmente, porque foi um instrumento político. E esse instrumento político está para além do ministro Cid, para além dos pensamentos políticos dele. Inclusive, quando ele iniciou a tratar essa questão, ele pediu que a compreensão, olha, quem está falando aqui não é o ministro, quem está falando aqui é o militante político Cid Gomes, pelas minhas convicções, e acaba sendo um bode expiatório. O que nós tentamos ontem aqui, claramente, não foi proteger ou pedir para o Cid não vir, ou pedir para ele não falar, mas ele voluntariamente já se disse que vinha. Já disse que conversa com qualquer parlamentar, já disse que conversa com a imprensa, já disse que quer tratar exatamente essa questão. Foi pensado dentro de um contexto e ele vai ter a oportunidade de se explicar. Então nós não pedimos aqui para não convocar, para ele não vir, nós pedimos apenas que fizesse em termos de convite, porque a convocação ela é um instrumento apenas político e jurídico. Se o ministro já está vindo, não havia essa necessidade. Mas, em uma articulação da oposição com parte da base, a Câmara dos Deputados decidiu tomar essa posição. Repito, isso é um reflexo do momento político e nós vamos permanecer na construção da unidade da base aqui na Câmara, porque sabemos que isso é importante para o país. O interesse
aqui não é o interesse republicano do que é o melhor para o país. O interesse aqui é poder tentar desconstituir a base e acaba que nós estamos tendo um terceiro turno. Nós não queremos discutir isso, nós queremos poder tornar a independência do Legislativo com uma relação boa com o Executivo para benefício do país e de maneira nenhuma a submissão do Legislativo, pelo contrário. Agora, numa base como essa, repito, onde no momento político alguns jogam gasolina, certamente o grande prejudicado não é o governo, não é o Cid, não é a Dilma, é o povo brasileiro. Não cabe isso, até porque o mérito que se estava colocando lá, repito, ninguém estava falando de fusão de partido. O que estava acontecendo é que estudantes estavam reivindicando recurso, reivindicando investimento, reivindicando programas para a educação e não se podia fazer isso por conta do orçamento. Então, o tema que ensejou a pauta de falar sobre o Congresso foi o orçamento. Isso não cabe porque o que acaba acontecendo é que cada parlamentar acaba tentando achar um motivo, uma motivação para tentar explicar. E quem vai explicar é o próprio ministro. Então, não adianta alguém chegar aqui e querer falar qual foi a motivação por ele. Nem eu vou fazer isso, nem ninguém tem essa prerrogativa. Cada um, às vezes, quer especular. Um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Tudo não deixa de ser especulação. O que precisamos é garantir ao ministro a oportunidade dele ser ouvido e o instrumento da convocação foi um instrumento apenas para fazer um gesto político, mas que ele já está à disposição do Congresso, como já esteve, como é o ministro que mais esteve aqui esse ano, já teve 3 vezes e já recebeu individualmente mais de 150 parlamentares. Então, como governador, ele tinha 44 de 46, então a história dele mostra que ele é um gestor que respeita e que se relaciona muito bem com o Legislativo. O estreitamento da relação entre Legislativo e Executivo é importantíssimo. Primeiro que diversas ações do Executivo precisam aqui no Legislativo de apoio político. Para além do apoio político, é necessário que o Legislativo possa conhecer de perto o planejamento, as ações, os programas de cada um dos ministros, cada um dos ministérios. E também para que o governo e os ministros possam ouvir aqui as solicitações, as sugestões, pois quando um projeto vem para cá, cabe emendamento, cabe substitutivo, cabe mudar-se o projeto. E, naturalmente, essa mudança, muitas vezes, é uma mudança para melhorar, para aperfeiçoar. Isso é uma medida da mesa, do próprio presidente Eduardo Cunha, que nós precisamos aplaudir. Poder iniciar, aqui com o ministro Aldo, uma série de comissões gerais, onde vem cada ministro para apresentar a sua pasta e, naturalmente, criar diretamente essa relação. Pois, se não fosse eventos como esse, muito provavelmente o ministro não ia ter, nós estamos no mês de março, e ele já vai poder ter um contato direto com toda a bancada. Então, todos os deputados, 513. Imagine se ele fosse, de terça a quinta, receber 10, 20 deputados, ele ia passar um ano para poder receber todo o Congresso Nacional. Então, é importante isso, sobretudo para o povo brasileiro, porque aí as ideias, os programas do governo federal, com aqui a representação popular, que é a Casa Legislativa da Câmara dos Deputados, certamente vai fazer com que possamos avançar em todos os temas. Sobretudo aqui, a do ministro Aldo, que foi deputado, foi presidente dessa casa, tem uma grande relação aqui na Câmara, grande respeito por parte dessa casa e tenho convicção que a Câmara dos Deputados vai dar todo o suporte para que ele possa fazer um grande trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia.